paz e graça. Louvado seja Deus na tua vida. Estamos aqui para comunicar com você mais uma vez, meu querido, nessa semana. E hoje nós viemos aqui para falar de algo muito interessante e maravilhoso também em nossas vidas, nós que somos casados. Hoje nós vamos fazer essa live direcionada a casais ou aqueles que pretendem casar-se. Mas antes, como é comum a qualquer cristão, eu quero fazer uma oração com você. Deus, em nome de Jesus Cristo, visita agora, Senhor, esse lar, visita agora esse casal, visita essa esposa, esse marido, visita, Deus, esse que nos assiste e manifesta seu poder na vida dele, abençoando, dando entendimento, trazendo renovo, colocando no coração dele, Deus, a esperança e transmitindo a ele, Senhor meu Deus, nesses minutos que nós vamos estar juntos, a sua paz e que ela permaneça. Amém, queridos? Olha, eu quero partilhar com você um texto que está no livro de Esdras, tá? Esdras, capítulo de número 10. Veja bem, o texto diz assim: e orando Esdras assim, e fazendo essa confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele com grande choro. Então respondeu Sacanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elam, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Deus está falando que existe esperança. Preste atenção. Agora, pois, versículo 3. Agora, pois, passamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem do mandamento de nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Ou seja, faça-se conforme o ensino. Esse texto é um período em que Deus havia dado graça ao povo, tirado o povo da escravidão e instruído ao povo dentro da lei, dentro dos seus mandamentos, onde Moisés passou esses mandamentos e Josué também. E é muito interessante que Deus falou ao povo de Israel para que não se casassem com aquelas mulheres ou aqueles homens daquelas famílias dali, que não tinham sido depostas quando Israel veio e tomou assim, né? Eles deixaram essas pessoas. Só que a Bíblia está citando, havia aquelas pessoas que também não tinham se convertido à lei do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, ao único. E o que acontece? Essas pessoas eram pagãs. Então o povo de Deus, que era um povo separado e transformado, eles se casaram com mulheres pagãs, e com isso deixaram os costumes e as ordenanças de Deus. Por isso, aqui o sacerdote ele diz que eles pecaram contra Deus, né? De forma terrível. E quando nós falamos, né, que eles pecaram, eles casaram. Quando você casa, você firma uma aliança. A aliança é como o alfa e o ômega, ela não tem nem princípio nem fim, né? A aliança, ela é algo que você firma com outra pessoa. E é muito interessante que aqui Deus está dizendo para eles se separarem das mulheres. Deus não fala para eles honrarem o compromisso do casamento, porque eles se casaram com as mulheres erradas e com os homens errados. E no livro de Marcos, no capítulo de número 10, versículo 7 e versículo 8, nos instrui assim: por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois,
mais uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Olha para você ver. É interessante que lá atrás nós vemos Deus mandar quebrar aquele jugo. Não era uma aliança, era jugo. E aqui nós vemos Deus falando para não separar. Quando você casar, Deus está falando aqui para não separar. E Ele instrui isso, né? Jesus ensina aqui que quem se não bíblicas e se casa de novo, peca contra Deus e adultera contra a mulher que casou. Olha, tem muitas pessoas infelizes por falta de interpretação dessa palavra ou por várias interpretações dela. A Bíblia ela explica por si própria. Um dos homens mais sábios que a Bíblia, no caso de ser, é Salomão. E em todo o livro de Eclesiastes, ele instrui que tudo é vaidade. De tudo que nós devemos guardar a lei do Senhor, ou seja, temer ao Senhor. Olha, nós podemos comparar essas mulheres, né, pagãs, com costumes mundanos que hoje existem dentro da nossa sociedade, da nossa comunidade ou na nossa família. Ou seja, costumes do mundo dentro do próprio casamento. E o que está fora da instrução bíblica está de acordo com o costume do mundo. A família é uma instituição de Deus. Então, o que estiver fora dessa instituição lavrada nas Escrituras, ela é uma aliança que vai ser rompida, que vai ser quebrada. A Bíblia diz que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Talvez você até viva, né, no caso aí, anos com uma pessoa, mas se não tiver de acordo com a Bíblia, o fundamento é aquela casa construída na areia. Hoje nós vemos pessoas se casando, né? Pessoas, no caso, se entrelaçando para poder não abrasar a carne. Ou seja, muitas das vezes é mais um sentido físico do que realmente o amor. Porque quando nós falamos de amor, o amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê, não se importa com indecência. O amor ele é longânimo. Eu posso te falar sobre isso porque, graças a Deus, eu tenho 32 anos de casado. Não é 32 dias. E para isso minha esposa teve que me suportar. Um abraço, amada. Tenho certeza que você está vendo aí, minha esposa não está aqui conosco aqui, porque ela está com outro compromisso nesse momento. Mas eu tenho certeza que ela está nos assistindo nesse momento e ouvindo o que eu estou dizendo. A melhor coisa que eu fiz na vida, uma delas até hoje, foi ter me casado com a esposa a qual eu me casei. Tenho 2 filhos e pela misericórdia eu pastorei uma igreja aqui em Belo Horizonte e uma outra em Pavão. E olha, aqui é um casamento, na minha casa é um casamento, aqui quando eu digo aqui é na igreja aqui em Belo Horizonte, é um casamento na minha casa com a minha esposa, é um casamento com a igreja em Pavão. Um casamento é uma coisa assim, entendeu? Que você traz entrelaçamento, que você traz união, que você traz aliança, que se propõe no caso a doar. Casamento não é você receber. É o que eu estou dizendo. Algumas pessoas estão se casando por interesses de algumas coisas ou para facilitar outras coisas. Eu vejo muito jovens se casando cedo para sair de casa do jugo dos pais e depois fica num jugo pior que é o do marido. Não foi o amor. Alguns aprenderam a conviver, mas não é amor. Porque até hoje não buscaram nesse livro aqui, que é a Bíblia, né? O que é que deve se fazer para realmente, no caso, ter um casamento bom? Queridos, meu casamento tem muitos problemas. Nós temos muitas situações. Mas nós temos uma coisa que é invencível: a unidade e a comunhão. E uma coisa que eu vejo muito na minha esposa é fidelidade. Eu acredito que ela vê alguns atributos em mim também.
eu vejo bondade, eu vejo servidão, eu vejo compromisso. E olha, quando nós falamos de casamento aqui em Marcos capítulo 10, que a Bíblia está dizendo: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se a uma mulher, e serão os dois uma só carne. Olha, Deus está falando assim, ó, um casal, ele precisa ser um, mas em vários sentidos. Nas ideias, quando eu falo de ideias, eu estou falando de relação. Tem que haver concordância, tem que haver ajuda. O casal, aquele homem, ele quer fazer aquilo, a esposa quer fazer aquilo, é para o bem da família, é para o bem do casal. Então é o seguinte, ainda que não goste muito, mas é bom apoiar, porque é o seguinte, o incentivo, ele é no mínimo 10% de tudo aquilo que nós conquistamos. Eu trago isso para a minha vida, o incentivo é no mínimo 10% de tudo que eu conquisto. Um casal, ele precisa ter projetos, ele precisa construir junto, ele precisa crescer junto. E a gente vê muitas das vezes que a mulher fala assim: ah, não, meu dinheiro é meu, o dinheiro dele é dele. Eles não fazem nada juntos, não fazem nada juntos, não se apoiam. Um casal, dentro dessa visão que Deus está colocando aqui, serão os dois uma só carne, tem que ter acordo, ou seja, concordância. Eles têm que ligar na terra e ser ligados no céu, dentro do propósito divino de Deus. Porque quando não tem concordância, um não ampara o outro. E se um cair, quem é que vai levantar? Não houve concordância. Mas se houver concordância, se um cair, o outro levanta. E a Bíblia instrui que é melhor, no caso, serem dois do que um. Um cordão de 2 dobras ou de 3 dobras, ele vai ser muito mais difícil de ser quebrado. Ele vai resistir às intempéries, ele vai resistir às dificuldades, ele vai resistir a todo o mal. Tem que ter respeito. Respeito é reconhecimento de quem é o outro. O marido deve ter respeito pela esposa, a esposa ter respeito pelo marido, reconhecer o papel um do outro. Eu respeito a minha esposa quando eu cumpro o meu papel de marido, ela cumpre o papel dela de esposa, é respeito. Agora, quando isso não tem na relação, se não tem respeito, ela fica difícil, porque fica um cobrando o outro, e aí quando um cobra do outro, nenhum dos dois faz nada. Então a relação não cresce, ela não se estabelece, ela não cria raiz. Porque, querido, para chegar com 32 anos de casado, tem que ter muita raiz, e tem que estar no cassinedeu muito fundo da raiz, porque os ventos são muitos. Eu não sei quantos anos de casado você está me assistindo e você tem, mas eu tenho certeza que já passou ou está passando ventos na sua vida. E você tem que ter raiz para poder não ser arrancado. Porque uma árvore, quando ela é arrancada, dificilmente ela volta a dar fruto. Mas se ela tiver raiz, ainda que ela for arrancada, ela brota de novo. Então é raiz. Seu casamento tem raiz. Além do respeito, tem o amor. O que nós podemos ver o amor? O amor é doação. É aquilo que está lá em Coríntios 13. O amor tudo crê, tudo espera, tudo sofre, não se porta com leviandade, não se ensoberbece. Pode acabar todas as coisas, mas não pode acabar o amor. O apóstolo Paulo, ele ensina isso. E olha, o apóstolo Paulo não era casado não. Igual eu fico vendo, tem um monte de crente preocupado se o evangelista é casado, se o pastor é casado, se o missionário é casado. Querido, você tem que preocupar se aquela pessoa tem Jesus na vida dela, não é se ela é casada não. É com isso que nós precisamos preocupar. Porque muita gente fala, se não é casado não pode aconselhar. Pode sim, porque o conselho é bíblico, não é de si. Porque outrora, senão, um monte de gente que não é casado não poderia aconselhar. Mas continuando aqui, né? Referências para um casamento, se entendeu? No caso, os dois serem um.
A doação, quer entregar, quer suportar, igual eu estou te falando. Ou seja, entregar, doação. É eu ser da minha esposa e a minha esposa ser minha. Pode quebrar tudo ao redor, mas nós vamos continuar juntos. Pode quebrar tudo ao seu redor, mas vocês vão continuar juntos, porque vocês são um. Então, se quebrar um, quebra os dois. Não tem como quebrar um só. Não tem como quebrar um só. Então, eu vou chegar no cerne já da coisa. Tem o lado espiritual, o equilíbrio, e se um tiver desequilibrado, o outro equilibrar. E é o seguinte, é necessário, marido, que você conheça a palavra de Deus. É necessário, esposa, que você conheça a palavra de Deus, porque assim haverá equilíbrio na palavra e não no que você pensa ou no que você acha. Nós temos um manual, é a Bíblia. Então, se nós seguirmos o que está aqui, vai dar certo. Senão vai ser uma relação sem vida. Vai ter sexo, vai ter, no caso, diversão, vai ter alegria, mas se não está enraizado, na hora que vier o vento, como é que vai ficar? Como é que vai ser? Eu vejo casais tão preocupados em se divertir, em viajar. Eu vejo casais tão preocupados em curtir a vida, em aproveitar, em trabalhar, em comprar, em adquirir. Mas eles fazem um investimento tão pequeno no casamento deles, às vezes, e é por isso que passam tantas tribulações. Eu estou chamando você para fazer investimento no seu casamento. Me procura, vamos conversar. Eu tenho uma experiência de 32 anos, mas eu tenho aqui, entendeu, a cura para o que você estiver vivendo no seu casamento. Se está ruim, vai ficar bom. Se está bom, vai melhorar. E você vai ter condição de levar isso para outras pessoas. Ou você é tão egoísta que só pensa em você? Eu estou falando aqui hoje de conserto. Essa palavra é breve, mas é conserto. E não acha que é para o seu cônjuge, não. É para você que está me ouvindo. Porque o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer com que o seu cônjuge possa ouvir também. Talvez não de mim, mas de uma outra pessoa que você está ouvindo aqui agora. Então, em nome de Jesus, você que está com pendências, o Senhor está te chamando agora para um concerto. Eu li Esdras 10. O texto diz assim: então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isso ainda tem esperança. Ainda tem esperança. Tem esperança. Muitas pessoas que me conhecem sabem que eu posso falar com você de casais, sabem que eu posso, no caso, falar para você que vai dar certo, que tem esperança. Conheço alguns casais que infelizmente não deram certo, porque aquilo que levou eles a estarem juntos novamente, eles abandonaram, que foi a palavra. E tem muitos que são pagãos, casaram, vieram para a igreja, mas continuam pagãos, nunca guardaram a palavra. Tem outros que o casamento para eles, se desfazer, tudo bem. Não é isso que Deus quer para mim, não é isso que Deus quer para você, não é isso que Deus quer, entendeu? Para a família, porque família é uma instituição de Deus. E aqui está falando: agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas. Quando eu falei para você aqui, o que está fora da instituição bíblica, está de acordo com o mundo, o casamento que não está dentro do padrão bíblico, ele está de acordo com o mundo. Então ele está igual essas mulheres pagãs. Você traz para o seu relacionamento determinadas coisas que não é propósito de Deus. Eu conheço homens
que gostam que as suas mulheres se vistam de uma forma sensual para provocar outros homens e ele se achar dono daquele produto. Esse casamento não é de Deus, porque se fosse de Deus ele estaria guardando, porque ninguém se entendeu no caso que tem uma pedra muito preciosa, sai balançando ela para todo mundo. Ele guarda ela. E a sensualidade no casamento é um espírito de destruição, porque o próximo passo, o que nasce da sensualidade é o adultério. O que nasce da sensualidade é o adultério. É por isso que Deus falou assim, despede essas mulheres pagãs, manda elas embora, e o que nasceu delas, porque o que nasceu delas é igual a elas. Então compreenda que Deus está falando aqui com você, aquilo que está dentro do seu casamento, a bebedeira que está dentro do seu casamento, as farras contínuas que está dentro do seu casamento, as brigas contínuas que está dentro do seu casamento. Isso, meu querido, o feminicídio que acontece aí hoje não é só físico não, ele acontece principalmente psicológico. Mas tem tanta mulher, se entendeu, que no caso vê o marido, se entendeu, praticando determinadas coisas, ela faz junto. Tem aquela mulher que, em vez de, no caso, pedir a Deus para o marido largar a bebida, ela bebe junto. Tem aquela que, em vez de pedir, no caso, a Deus para o marido, entendeu, estar em casa, ela quer sair, passear nos botecos da vida, no caso, ir para as baladas. É muito bom divertir. Aliás, Deus cuida tanto da gente, ama tanta gente, que Ele trabalhou 6 dias, Ele trabalhou 6 dias, para no 7º descansar. Mas 5 dias Ele trabalhou fazendo tudo para nós usufruirmos. Então, meu querido, em nome de Jesus, eu quero te pedir que você se esforce. Deus falou com Josué algo tremendo. Se realmente você quer uma mudança no seu casamento, se você quer melhorar o seu casamento, olha essas coisas que eu te falei: ideias, projetos, acordo, respeito, amor, doação, espiritualidade. Essas coisas, elas vão trazer algo positivo no seu casamento. Talvez você esteja com dificuldade de, no caso, colocar isso dentro da sua casa, mas tem esperança que você vai colocar isso dentro do seu casamento. Eu tenho essa esperança por você. Eu tenho essa esperança de que as coisas vão mudar. E é o seguinte, meu querido, eu te dou um conselho: aquilo que mais estiver dificultando, no caso, sua vida, parte para cima, porque Deus é contigo. No seu casamento, não é momento de você recuar e, no caso, deixar para lá, não. É momento de você falar assim: eu quero o meu casamento. Ora para Deus poder colocar amor no coração da sua esposa por você. Ora, esposa, para Deus colocar amor, entendeu, no coração do seu marido por você. E a palavra que eu quero deixar para você nessa noite, para você meditar: você pode estar entrando em contato com a gente depois, se você tiver em dificuldade, você que está nos assistindo, você pode entrar em contato pelo direct aí, ou no caso entrar na página lá e mandar uma mensagem, na página pelo Facebook, mandar uma mensagem. A gente está aqui para te ajudar e para orar por você. Josué 1, capítulo 7, versículo 7. Josué 1, versículo 7. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Eu encerro aqui com você. Deus está falando com você: tenha foco. Deus está falando com você: tenha ânimo. E Deus está falando com você: tenha compromisso. Foco, ânimo e compromisso. O seu casamento é uma bênção. Família é instituição de Deus. Então, dentro da palavra, Deus está falando aqui através de Josué 1,7. Depois você medita, Josué 1,7. Deus está falando com você para você se esforçar, para você ter ânimo e não se apartar do ensinamento bíblico. E olha, se o seu casamento porventura
ele foi algo que trouxe dor até aqui, a partir do momento que você trouxer a palavra para dentro do seu casamento, mulher, seu casamento vai mudar. A partir do momento que você trouxer a palavra para dentro do seu casamento, homem, seu casamento vai mudar. Onde não tem concordância, não tem equilíbrio. Então, que a palavra seja equilíbrio. E que não seja como muitas pessoas são flexíveis para determinadas coisas. Quando eu disse respeito, é a mulher cumprir com o papel dela e o homem cumprir com o papel dele. Porque assim, os dois se sustentam. Tem tanta mulher tola, ela não apoia o marido, ela não está com o marido. Tem tanto marido tolo, ele não apoia a esposa, ele não incentiva a esposa. Tenha ânimo, vamos mudar essa história. Talvez você discorde de algumas palavras que eu falei aqui. Conversa comigo então, e nós vamos nos entender. Eu quero orar por você para que você tenha ânimo, em nome de Cristo Jesus. A comunidade evangélica Templo da Restauração está à sua disposição aqui. Me chama que a gente conversa e Deus vai operar milagre na sua vida. São 32 anos de casado, eu posso falar sobre casamento e posso te apresentar também dúzias de pessoas que Deus já nos usou para poder restaurar. O nome da igreja é Comunidade Evangélica Templo da Restauração. A gente sabe o que faz e Deus sabe como opera. Toda honra e toda glória seja dada a Deus na sua vida, no seu casamento. Tenha ânimo, Deus é contigo. E se através dessa live eu estou chegando até você, é porque Deus tem um propósito novo na sua história. Eu quero orar com você. Deus, em nome de Jesus, toma esse casal agora e muda, Senhor meu Deus, a estrutura. Toma esse casal agora, Senhor meu Deus, essa terra de sequidão, e passa com um rio de águas vivas. Toma agora esse casamento, Senhor meu Deus, que está como um jardim abandonado, e limpa, Senhor meu Deus, e faz florescer. E ajuda, Senhor meu Deus, esse casal a retirar as coisas do mundo que está dentro do casamento dele. Ajuda ele, Senhor meu Deus, a dispensar, Senhor meu Deus, aquilo que traz separação entre o Senhor e eles, e que impede o Senhor de atuar por opção deles. Meu Deus, o Senhor disse na sua palavra, 2 Crônicas 20:20, crede no Senhor teu Deus e estarás seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Senhor, nós estamos aqui com a sua palavra. Eu declaro paz, eu declaro graça do Senhor, favor imerecido sobre esse casamento, sobre esse homem, sobre essa mulher. Tenha ânimo, Deus é contigo, o Senhor te abençoe. Fique em paz e até sexta-feira que vem, no mesmo horário, às 19 horas.